Aula não sei qual, claquete, gravando. Cláudio pediu para dar boa noite de novo, boa noite para todo mundo de novo. Né? Antes da gente começar a gravar, a gente sempre bate um papinho sobre as coisas do terreiro, por isso que às vezes me pego aí no meio do boa noite, eu me pego com uma cara de mais ou menos. Hoje a gente vai falar do orixá Oroiná. É um orixá, de um modo geral, muito controverso. É um orixá, de um modo geral, pouco conhecido, porque é um orixá que só existe na Umbanda Sagrada. Né? Para fomentar a discussão, né, eu trouxe alguns livros do Rubens, né, então, que eu gosto, que é onde eu me baseio nas aulas, que é o Fundamentos Doutrinários de Umbanda, esse é do Rubão. Esse livro é muito, muito bom. Né? O livro que eu mais amo de teologia do Rubens é esse livro, aqui. Doutrina e Teologia de Umbanda. Esse é um livro super fácil, super fácil de ler, de entender, principalmente vocês que já pegaram bastante do desenvolvimento, é uma leitura que flui muito bem. E o Manual Doutrinário Ritualístico, tá? Esse não é do Rubens, esse tem a supervisão do Rubens, o Manual Doutrinário Ritualístico e Comportamental. Né? Esse aqui não foi ele que escreveu, mas eles têm a supervisão dele. Né? E por que é que eu já vou começar falando dos livros? Né? Que Egunitá, assim como Egunitá ou Oroiná, né? Isso eu acho legal dizer, né? O Rubens primeiro trouxe como Egunitá, depois ele trocou o nome para Oroiná. Assim como Oiatempo, né? Como Ogunã, são orixás criados pelo Rubens. E aí já vem a primeira polêmica, né? Se o orixá ele tem toda uma representação de algo que é africano, como o Rubens pôde criar esses orixás? É a primeira polêmica que existe. Né? Dentro da Umbanda Sagrada, o Rubens tem a magia divina, e ele enquadrou esses orixás dentro da magia divina. Né? Então, eu acho que é um orixá que a gente não tem lenda de criação, por exemplo, né? Ninguém fala de Oroiná nas lendas da criação. Né? Se você for para o candomblé, não vai se falar de Oroiná. Vai se falar dessa chama divina, né, purificadora, como qualidade, muitas vezes, de Inhansã. Lembra quando eu falei de Inhansã da lenda do bolinho, né? Xangô vai lá, pede o poder do fogo, Exu vai lá, corta o bode, faz os bolinhos, que é o acarajé, né? Faz o bolinho, dá na mão de Inhansã, fala, Inhansã, leve para Xangô, né? Inhansã, no meio do caminho, abre o potinho, come o bolinho e ela passa a cuspir fogo, né? Então, o Rubens fala em um dos livros isso. Né? Então, essa é uma das primeiras polêmicas. Né? Inhansã, Oroiná é uma qualidade de Inhansã em todas as religiões de matriz africana, com exceção da Umbanda Sagrada. Então, aí eu queria pedir licença para botar os meus óculos, que eu vou precisar ler um trecho do livro. Vamos ver de óculos, tá? Porque senão eu não enxergo. Vou pedir licença para ler um pedacinho do livro do Rubão, que é esse aqui, tá? Onde ele vai dizer isso. Né? Então, ele fala assim, então, temos na Umbanda, Oroiná, orixá cósmica, consumidoras dos vícios e dos desequilíbrios, purificadoras dos meios religiosos, das casas, dos íntimos dos seres. Nos rituais, ela é evocada para purificar os seres viciados das magias negras, das injustiças, etc. Né? Oroiná é muito mais conhecida como uma das qualidades de Inhansã, do que como fogo, do que como uma divindade do fogo cósmico, porque as lendas a definiram como uma Inhansã. Tá? Ele mesmo traz no livro que ela é uma qualidade de Inhansã. Isso é o próprio Rubens, tá? Esse é do Rubens, não é nem supervisão dele. Ah, o Rubens não, esse é ele que escreveu. Esse é do Rubão. Então, ele mesmo coloca Oroiná como uma capacidade purificadora, qualidade de Inhansã, certo? Então, ele pega em Yansan e divide em três. Né? E Oroiná Oroiná ou Egunitá, ela vem ocupar esse espaço do fogo divino da purificação. Né? Então, quem é esse fogo divino da purificação? Ela é o orixá que ela vem limpar, vem desembaraçar,
desimpregnar, ela vem purificar todo tipo de excesso emocional, todo tipo de excesso impregnado, todo tipo de excesso impregnado na casa, na pessoa, em objetos e em tudo mais. Então, ela vem com essa qualidade de purificação. O fogo de Ekunitá é um fogo consumidor, né? Não é um fogo que une, não é um fogo que acolhe, que ampara. E aí tem um dos livros, né, eu estava retomando, eu sempre dou uma estudada antes de conversar com vocês. Eu já li os 3 livros e isso me passou em branco, eu não lembrava o que estava escrito, eu até preciso achar, porque eu não grifei, né, eu só marquei a página. Tem um dos livros que o Rubens coloca Xangô como essa força de união. Ele coloca Egunitá como uma mãe justiceira, como essa mãe que é esse orixá cósmico, que ela atua toda vez que precisa ter algo purificado, e ela coloca Xangô como sendo o rei que aquece, o rei que une, a fogueira, né, que une, ele coloca esse fogo que une, que aquece, que protege, ele dá essa qualidade a Xangô, em um dos livros, e Egunitá, o fogo consumidor. Então, eu não me lembrava realmente disso de Xangô, a gente realmente passou por mim aí. Mas eu vou achar o livro, mostro para vocês onde está, para ficar bem baseadinho, tá? E aí, como orixá ígnea, né, como conectada ao fogo, ela precisa se energizar de ar, né? Então, na dupla, né, que o Rubens estabelece, em Yansan, ela irradia Xangô e os dois são uma dupla, e um não está presente sem o outro, né? Quando você chama pela lei quando você chama pela justiça de Xangô, imediatamente você está chamando pela lei de Yansan, né? Você não consegue apartar um do outro, né? Então, é como se eles estivessem conectados. Assim é Oroiná e Ogum, né? Se você pedir pela lei de Ogum, naturalmente você vai estar chamando pela justiça de Igunitá. Então, eles vão estar sempre conectados um ao outro, né? Você não precisa chamar pela lei e pela justiça, né? Quando se chama por um, imediatamente o outro está conectado. Então, chamei por Xangô, entendam que naturalmente Inhansã vai estar junto. Ou seja, chamei pela justiça de Xangô, a lei de Inhansã vai estar junto. Chamei pela lei de Ogum, a justiça de Egunitá vai estar junto. Chamei por Egunitá, Ogum vai estar junto. Essa conexão entre eles vai sempre existir. Um se irradia do outro, um precisa do outro, né? O fogo, para existir, precisa absorver o ar. Né? Então, eles vão estar conectados. Lei e justiça na Umbanda Sagrada são indissociáveis, você não separa lei e justiça. Tá? Não tem como você chamar só pela lei ou só pela justiça. Então, os agentes da lei precisam dos agentes da justiça, né? Precisa estar pautado, precisa estar ancorado numa justiça. Lembrem a lei como execução e a justiça como a base. Então, essa base de justiça ela vai sempre existir. Então, a gente chama um, a gente entende que o outro também está por aí. Cláudio, quer falar alguma coisinha? Eu já vou para a polêmica 2. Pode seguir? E aí, depois só eu vou pedir um tempo para você conversar com eles, que eu preciso achar no livro onde está de Xangô, né? E aí a polêmica número 2, né? Que acho que essa é a mais famosa, e essa é famosa dentro da própria Umbanda Sagrada, que é conectar Oroiná com Nossa Senhora Kali, aquela Kali que Santa Sara Kali, que acompanhou Maria quando ela fugiu lá da perseguição dos judeus, né? Eu nunca li, gente, aí eu vou falar um nunca li real, o Rubens conectando Santa Sara Kali com Egunitá. O que tem, e aí, de novo, eu vou trazer os 2 livrinhos, né? Mas eu vou trazer esse aqui primeiro, porque também foi o Rubão que escreveu, onde ele conecta Kali com a Kali hindu. Então, eu vou ler para vocês o óculos de novo, tá? Aqui, ó. E aqui ele ainda esmiuça mais ainda, tá? Ele coloca assim: sobre a mãe Oroiná, devemos alertar ao leitor que, no candomblé, ela é descrita como uma das qualidades de Yansan, né? Mas não por causa
de termos, mas por causa de não termos um nome em Yorubá para esse orixá feminino do fogo. Tomamos por empréstimo o nome de Oroiná. Ou seja, não tem um nome para orixá feminino do fogo, é Inhaçã, na verdade. E ele toma o nome de Oroiná, para designar um orixá não nomeado na teoria Nagô. Né? Sabemos que é um nome emprestado, enfim, ele fala mais um pouquinho, né? Aqui. Para nós que aceitamos com esse nome, e a ela reconhecemos, louvamos como a nossa amada mãe, Oroiná. O seu nome, prestem atenção, ó, o que ele fala. O seu nome foi revelado na Índia e é chamada de Kali, onde é muito adorada por ser a divindade que executa os demônios e os espíritos malignos. Podemos invocá-la quando necessário para cortar magias negativas e outras formas de magias, que ela responde imediatamente. Ou seja, neste livro, se o Rubens faz um sincretismo, ele faz com Kali hindu, não com Santa Sara Kali. Né? Porque é isso que o Cláudio repete muitas vezes no terreiro. Né? Quando a gente fala de sincretismo, a gente conecta a força do orixá com um santo, entre aspas, né? Que tenha um perfil que represente aquela força. Né? Santa Sara Kali não tem nada a ver com a força de Kali ceifadora. Né? Santa Sara Kali não é um ser purificador, decantador, né? Ceifadora de demônios. Ela tem uma história muito linda, a gente respeita muito a história de Santa Sara Kali, mas se você pensar friamente, né, pense em todas as conexões dos sincretismos. Santa Sara Kali não encaixa em Oroiná. Quem realmente encaixa com Oroiná é a Kali hindu. Né? Só que a Kali hindu não é um santo católico. E aí, na hora de fazer isso, não sei quem, gente, não sei realmente quem, né? Em que momento fez essa ligação, né? A gente acredita, eu e Cláudia acreditamos que, né, seja porque fogo, fogueira, cigano, padroeira dos ciganos, Santa Sara Kali, o Rubens fala em Kali, mas ele fala em Kali hindu, e a pessoa, sei lá da onde, juntou e virou Santa Sara Kali. Tá? Então, entendam que, se vocês procurarem em muitas das coisas que têm sido escritas atualmente, as pessoas falam disso. Tanto que no sacerdócio, eu fiz sacerdócio no colégio do Rubens, ele fiz com a Fátima na época, e já se falava nesse sincretismo entre Santa Sara Kali e Egonitá Oroiná, tá bom? Mas eu não consigo entender. Neste outro livrinho, não escrito pelo Rubens, mas supervisionado pelo Rubens, ele traz a mesma coisa, né? Ela coloca a mesma coisa. Então, vou ler novamente, vou pedir licença, porque eu já estou da leitura, mas para vocês entenderem o que ela põe no livro, na supervisão do Rubens. Ela coloca assim: o fogo é um elemento temido. Mãe Oroiná, no panteão hindu, era conhecida como a deusa Kali, divindade evitada e temida por todos os que desconheciam seu mistério. O fogo de Oroiná consome as energias dos seres apaixonados, emocionados, fanatizados ou desequilibrados, reduzindo a chama interior de cada um aos níveis baixíssimos. E aí, enfim, fala paralisando, anulando, emocionais, sufocando-os. Tá? Então, veja, é um livro de supervisão, não é escrito pelo Rubens, mas é de supervisão dele. E aqui ela deixa muito claro, né? É uma mãe, eu vou parafraseá-la para ficar melhor, né? Cadê? O fogo é um elemento temido. Mãe Oroiná, no panteão hindu, era conhecida como a deusa Kali, divindade evitada e temida, aonde Santa Sara Kali é evitada e temida, gente. Sim, né? Não consigo entender essa conexão com Santa Sara Kali. Então, essa é uma polêmica minha e de Cláudio, né? A gente já, há muitos anos atrás, na época do Facebook, a gente barra Cláudio, se meteu aí numa discussão dessa, que tinha uma galera discutindo, ele, gente, pelo amor de Deus, a gente já tirou foto, recortamos o livro, um pedacinho, mandamos, eu falei, gente, no Rubens nunca falou isso, né? O Rubens fez outro tipo de sincretismo, tá? Então, eu acho que vale essa reflexão.
A Umbanda, como doutrina aberta, né, ela permite que as pessoas concluam coisas e às vezes as coisas vão sendo propagadas e a gente nem compreende direito de onde veio, porque veio e como veio, tá? De novo, não sei de onde veio Santa Sara Kali, né? Mas o Rubens sincretiza com o Kali hindu, que é a grande ceifadora de demônios, certo? Cláudio, quer falar alguma coisa enquanto eu vou ao toalete? Pipi? E aí vou chegando e aí eu olho o livro onde fala de Xangô, por favor. Não, mesmo nesse livro que foi supervisionado pelo Rubens, que é da Márcia, eu acho, ela coloca o sincretismo com Santa Sara de Cali. Mas assim, o que aconteceu, isso aconteceu logo quando, no começo, o Rubens ainda dava a magia das 7 chamas, só não tinha nem começado a dar a magia das pedras, das ervas. Só tinham dado 2 magias, que era das 7 chamas e das 7 pedras. Nessa época, quando eu fiz o curso de teologia com o Mino e com o Jorge, né, que naquela época eles eram muito ligados ao Rubens, já colocaram com esse sincretismo de Santa Sara de Cali. Eu acho que surgiu aí, nessa coisa aí do Comino com o Jorge na época, e aí começou essa história. Mas ela veio por causa da saudação, que quando nós falamos em Egunitá, né, nós respondemos Kalié, minha mãe, né? E esse Kalié é saudação a Kali. E aí misturou Santa Sara com Santa Sara de Cali, que é Cali de negra, né? Com esse sincretismo. Acho que esse sincretismo surgiu daí. E aí, assim, uma coisa que vai sendo colocada, acabou virando uma regra, que a gente acabou, no fim, apesar de eu ter aprendido dessa forma, com o tempo eu fui discutindo isso e pensando que realmente, porque tudo tem que ter uma lógica, né? A Umbanda não nasceu, não é uma coisa ilógica, né? E aí os sincretismos também não são as coisas ilógicas, né? Tudo tem que ter uma certa lógica. E a gente vai ver a história de Santa Sara de Cali, né? Ela está ligada aos ciganos, porque ela se tornou padroeira dos ciganos, mas a história dela é que fugiu ela era uma escrava, ou uma empregada, alguma coisa do tipo. José de Arimateia, que era cheio de dinheiro, e eles iam perseguir os cristãos lá não sei aonde. E para não matarem eles colocaram o José de Arimateia, a Santa Sara de Cali, Maria, duas Maria lá, acho, Maria Madalena e Maria Aparecida. Maria Madalena. Maria Madalena. E aí, a deriva, sem remo, e aí a Santa Sara de Cali fez uma promessa que usaria um lenço na cabeça e falaria sobre a palavra de Jesus se eles caírem, chegassem a algum lugar seguro. E eles caíram numa praia no sul da França e eles acolheram Maria Madalena e José de Arimateia, porque eles eram brancos e tinham dinheiro, e a Santa Sara de Cali, ela ficou largada lá, e os ciganos, então, abraçaram ela e acolheram ela. E aí ela pregou a palavra de Jesus lá, não sei o quê, essa é a história, né? E ela foi enterrada num lugar lá, e que as pessoas iam lá, depois que ela morreu, né, no túmulo dela, deixavam um lenço lá para pedir ou uma gravidez, ou um parto bom,
né, para as pessoas, né. Então, a Santa Sara de Cali está ligada à parte de gestação, ou conseguir uma gravidez, ou ter uma gravidez boa. E toda a história dela está ligada à água, né? Porque ela estava no mar, né? E não todo mundo morrer afogado se não encontrasse um berço, um porto. Então, se você pensar, Santa Sara de Cali está mais ligada a Oxum ou alguma santa assim do que o fogo consumidor, né? Está mais ligada à água, à gestação, geração, né? Então, para mim, não fazia lógica. Então, e aí, inclusive, quando a gente fala... E aí, assim, como a Santa Sara de Cali foi sincretizada com Egunitá, Egunitá passou a ser o orixá que sustentava as giras de cigano para algumas pessoas. E a gente vê, assim, o cigano tem a fogueira, então se sincretizou, falando da fogueira, não sei o que, teria relação com o Egunitá. Mas a fogueira do cigano é uma fogueira de acalanto, é uma fogueira de união, é uma fogueira de confraternização. Também não tem nada a ver com o fogo consumidor e destruidor, que seria o consumidor, né? Fogo consumidor de Egunitá. Então virou uma confusão, porque também, para a gente, para mim, né? E depois das discussões com a Mary também, a gente chegou, acha que Egunitá não é o fogo que a gente põe na fogueira do cigano, né? O fogo que a gente põe na fogueira do cigano é um fogo de acalente, de união, né? De renovação, pode até ser de renovação. Então, é essa a história, né? Então, essa é uma das confusões que foram criadas, não é uma coisa que o Rubens trouxe. O Rubens nunca falou que Santa Sara de Cali tem relação com Egunitá. Para mim, Egunitá, ainda, porque eu aprendi como Egunitá, eu acho que o Rubens sofreu grande pressão, assim, do pessoal que estuda a parte de matriz africana, na questão do nome de Egunitá, por ser uma... Egunitá é um orixá que existia, né? Mas se for pesquisar, existem uma ou outra referência a Egunitá no panteão Yorubá, né? Mas, né, não tem filhos de Egunitá, então não é muito cultuado, que nem Obá também não é muito cultuado, né? Porque é difícil filhos de Obá. Mas efetivamente existia, mas ele foi muito criticado, talvez por isso ele tenha dado o nome de Oroiná, mudado o nome para Oroiná, tá? Eu acho que foi uma pressão mais externa do que... porque para a gente já estava bem estabelecido que Egunitá, todo mundo aceitava Egunitá como o trono feminino da justiça. E aí, Cali o sincretismo ou a base que foi trazido para trazer esse trono, né, que seria o trono feminino da justiça, né? E Kali é a ceifadora de monstros, e tem um momento em que ela termina de matar um monstro lá, que é um monstro que cada vez que uma gota de sangue caía no chão, ele se replicava, né? E aí ela cortava a cabeça do monstro e bebia o sangue do monstro e não deixava nenhuma gota cair no chão. Mas depois que ele matou o monstro, ela começou a querer consumir o universo inteiro. Aí ela ia consumir o universo inteiro, e aí Shiva se deitou aos pés dela e por isso ela se acalmou e acabou não destruindo o universo, mas seria uma forma de destruir. Então,
Kali é a justiceira, né? E por isso que Kali que cabe mais nesse trono, no trono feminino da justiça, né? Apesar de que o grande deus do fogo hindu é Agni, né? Agni é o deus ligado ao fogo mesmo, né? Aí poderia ser Xangô, mas não tem esse sincretismo também. Né? Eu acho que era mais ou menos isso aí, né? É isso, eu estava tentando compartilhar com vocês a imagem de Kali, né? Mas não sei se eu vou conseguir, depois se o Cláudio conseguir no computador dele, ele põe aqui para vocês verem, né? Mas ela é uma deusa hindu, ela é azul, ela tem vários braços, né? Ela segura uma cabeça, ela usa um colar de caveiras e uma cinta cheia de mãos penduradas, e normalmente ela tem os dentões e a boca como se ela tivesse mastigado sangue. Ela é bem isso, bem a ceifadora, né? Eu achei a parte do livro que fala de Xangô, e ele coloca assim, ó, o fogo de Xangô aquece os seres e torna-os calorosos, ajuizados e sensatos. O fogo de Oroiná consome as energias dos seres apaixonados, emocionados, fanatizados ou desequilibrados, né? Então, é isso. O fogo é diferente entre Oroiná e Xangô, né? São fogos diferentes, são formas de você ver o fogo diferente. É o que o Cláudio disse, assim, da onde surgiu a polêmica a gente não sabe bem, né? Não dá para bater o martelo onde foi que isso tudo começou. Mas começou, e acho que cabe a gente também questionar, né? Usar o que a gente tem de conhecimento de Umbanda e de outras religiões para questionar algumas coisas, certo? Ainda assim, eu vou passar para vocês filho, cor, né, e tudo mais. Não tem lenda da criação, porque isso é um orixá que foi criado pelo Rubens. É o orixá que representa o fogo, mas ele trouxe algumas coisas que, se vocês olharem e lembrarem de Yansan, lembra muito. Então, por exemplo, qual é a cor de Kali? É laranja ou vermelho, né? Qual a pedra? Topázio ou ágata de fogo, né? Como são as filhas de Oroiná, né? No positivo, são ativas, emotivas, impulsiva, faladora, geniosa. Lembra muito as filhas de Yansan, né? Uma filha de Egonita, Oroiná, no negativo. Briguenta, intrigante, vingativa, insensível, teimosa. É bem parece muito Yansan, né? Filha de Yansan não gosta de homens presunçosos, preguiçosos, não gostam de conversas tolas, comida sonsa, né? O que as filhas de Oroiná gostam, né? Reuniões direcionadas, gostam de estudar, apreciam boa companhia, gostam de pensar, não gostam do isolamento, gostam de se vestir bem, gostam de roupas coloridas, cor forte, né? Então é isso. Sobre o orixá Egunita mesmo, a gente tem pouca literatura e todas vêm em Gunitá. Gente, eu falo em Gunitá porque eu sou da velha guarda, que nem o Cláudio aqui. Fala em Gunitá, eu tento falar Oroiná, eu tento, assim, me concentro, mas sai Gunitá, é que nem o Oiatempo. Eu ainda falo em Gunitá e Oiatempo, né? A gente der a idade, Cláudio, a gente não pode falar Oiatempo nem em Gunitá, tem que falar Oroiná e Logunã, que aí as pessoas acham que a gente é jovem, entendeu? Não pode falar os nomes antigos. Mas é isso. Então, de literatura, a gente só vai encontrar na literatura do Rubens, ainda dentro, né, da própria Umbanda Sagrada, com divergências, né? Eu trouxe os livros para justamente, como a gente põe no YouTube, né? Vai que alguém, mas da onde tirou, da onde existiu? Eu tirei da literatura do Rubens, né? Eu não tirei da minha cabeça, não tirei de, um dia eu estava numa gíria e anotei. Não, eu peguei da literatura do Rubens. Então, eu acho que vale a gente sempre, né, relembrar isso. Alguém tem alguma pergunta de Egonitá, Oroiná, o Cláudio quer falar mais alguma coisa? Porque realmente é uma aula curta, a gente fala
Tem pouca realmente. A saudação, lembrei. A saudação, como o Cláudio falou, é Kaliê, minha mãe. Tá? Kaliê, minha mãe. Né? Você tem alguma pergunta de Kali? Cláudio quer falar alguma coisa? Não sei. Para complementar, a Kali, Kali significa negra, né? Porque Kali, a Kali hindu, ela tem uma característica de ser pele escura, tem uma pele escura, né? Só que a Kali da Santa Sara de Kali tem controvérsia, né? Porque também parece que está ligado a Kalin, que seria ligado a ciganos, né? Cigana. Então, mas aí também se fala que Kali, Santa Sara de Kali, porque ela era negra também. Mas essa polêmica é uma polêmica que não faz diferença para a gente. Essa polêmica, a gente tem que entender também que, mesmo nessa questão das críticas de existir ou não existir no panteão Yorubá ou Kali, Egunitá, Oroiná ou mesmo Logunã, né? Isso não é uma questão que, assim, algumas pessoas que vão estudar a parte de candomblé ou vão querer estudar culto de Yorubá, nação, alguma coisa desse tipo, vão criticar bastante, né? Mas a gente tem que entender que a Umbanda Sagrada é uma Umbanda criada recentemente, é uma religião baseada numa base que se resumiu a 14 orixás. A gente não tem 300 orixás. Quando a gente vai falar, e os nossos orixás estão ligados aos tronos regentes, né? Os tronos são 7 tronos, né? O masculino e o feminino, então são 14 orixás, mais Exu Pombagira, né? Basicamente seria isso, né? E isso facilitou muito para a gente, né? E aí acaba sendo uma nova religião. Porque senão a gente vai falar assim, característica de Oxóssi, né? Oxóssi, ele é um caçador. Quem cuida das ervas não é Oxóssi, é o Sain. E aí você começa a ter essas questões. Dentro do panteão Iorubá, parece que o único rei que realmente existiu foi Xangô, que foi realmente rei de Oió e se tornou orixá. Os outros têm muito a ver com o culto à natureza, né? Então, por isso que eu falo muito isso, assim, porque Inhansã é casado com Xangô, porque a tempestade com trovão é a tempestade perfeita. Porque o Oxum casa com Xangô, porque a cachoeira tem que estar numa pedreira, né? Logun Edé, que é a parte onde a água, porque o Oxóssi é casado com o Oxum, porque essa parte da água do rio que invade a mata é a parte mais fértil, né? Que é na cheia do rio, ele pega uma parte da mata e tem Logun Edé. Então, são coisas da natureza. E aí, se você vai mais fundo, né, você vai pensar que a base disso aí são os próprios inquices, né? Inquice já não é Yorubá, inquice já é Banto, né? E o inquice é a própria força da natureza. Então, se você falar o Xangô, inquice, esqueci o nome agora, mas é o próprio trovão, Inzazi. Hã? Inzazi. Inzazi. Inzazi, ele é o próprio trovão, né? E aí ele vira Xangô no Yorubá. O Inquice seria a própria força da natureza, a própria natureza em si. Então,
o rio, a água do rio que corre, Dandalunda, né, sincretizada, então virou Oxum, né, mas assim, Dandalunda não é Oxum, Dandalunda é a própria água que corre. Inzazi não é Xangô, já é o próprio trovão, né? Então cada força da natureza tem um inquice, né? E aí você humaniza isso, traz para uma coisa mais fácil de entender, né? Então, quando você traz o panteão iorubá, é meio que isso, né? São cultos da natureza. O único que efetivamente que acredita mesmo que existiu foi Xangô, né, realmente, que tem descendentes, inclusive, mas os outros são criados, né? Então, a gente, dentro da Umbanda Sagrada, o Rubens, dentro da Umbanda Sagrada, ele criou e encaixou alguns nomes de orixás, né, dentro de um certo sincretismo que ele se propôs a fazer, né? Não é dele, né? Quem trouxe a magia divina foi o Mestre Sema, e quem trouxe a Umbanda Sagrada foi o Pai Benedito de Aruanda, que tudo foi psicografado, então, pelo Rubens. Mas não é assim, existia lá, que se usou como um sincretismo, para facilitar. Porque quando a magia divina encontrou, dentro das religiões, a melhor religião para ser colocada foi a religião de Umbanda, né? Porque é uma religião de muita magia, de feitiçaria, então o Rubens conseguiu colocar dentro dela e aí aproveitou disso. Então, mas se criou então uma nova religião, né? Então, apesar da gente usar o panteão africano para nominar alguns tronos, é uma religião própria e única, né? Não é uma religião, é por isso que a gente faz assim, nós ensinamos aqui Umbanda Sagrada, que é a base que a gente vai estudar. Não desprezamos o conhecimento de outros, né? Mas eu acho que as críticas acabam não tendo valor, porque para a gente é isso. São os tronos regentes e cada orixá que a gente sincretiza dentro do trono regente. É um puro sincretismo. Mas eu acho que não vem ao caso se existiu ou não existiu. Ele poderia ter dado um nome qualquer ou talvez até usado Kali, mas para não ficar fora de um contexto, ele pegou um nome que era pouco usado lá, e usou, Egunitá. E para a gente é Egunitá, né? Para a gente que é velho, é Egunitá. A gente que é velho, mais ou menos, tá, gente? Eu sou jovem. A gente que é velho, o Cláudio me põe no balaio dele, meu Deus do céu. Mas é isso. Vocês têm dúvidas, perguntas sobre Egunitá, sobre o que a gente conversou, né? Se vocês tiverem, acho que essa é a oportunidade, é uma aula mais curtinha mesmo. Né? Não? Ninguém? Então, acho que a gente pode parar de gravar e conversar disso ou de outras coisas, se vocês quiserem. Certo, Cláudio? Pode ser? Então é isso, gente. Obrigada. Boa noite. Acho que tinha mais alguma coisa de Egunitá? Não, de Egunitá não. O meu conselho é, se vocês quiserem, aí eu sei que, né, eu nem sei como estão as tiragens das Madras e dos livros do Rubens, mas se vocês quiserem comprar um livro, comprem esse, ó, Doutrina e Teologia de Umbanda Sagrada, do Rubens. Esse daqui tem a lateral assim. Esse livro é do Rubens, escrito por ele. Comprem ele, leiam ele. Esse é um livro mega fácil de ler, de estudar, tá? Então, isso vale a pena. Era isso. Então, a gente pode terminar e falar mais alguma coisa depois, certo?
Então, gente, obrigada, boa noite. Até daqui 15 dias. E aí o Cláudio para de gravar, a gente conversa de qualquer outra coisa. Boa noite, boa noite, boa noite.